Boa tarde, pessoal. Bom, conforme eu combinei com vocês na aula, eu ia fazer um vídeo, né, disponibilizando a correção do simulado. Então, vou fazer essa correção com vocês, e aí qualquer dúvida, vocês podem, então, perguntar na próxima aula, certo? Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês, para que vocês tenham acesso, então, a essa correção. Então, vamos lá. A primeira questão, pessoal, de vocês, que era equivalente à questão 9, né, da P7 de vocês, estava relacionado ao contexto das grandes navegações que nós vimos, né? Ao projeto, então, dos portugueses de chegarem até as Índias, né, para obter, então, especiarias. Então, tem um textinho que fala: como sempre nos tempos passados, desejando nós muito de saber das coisas daquela terra da Índia e gentes dela, principalmente por serviço de nosso Senhor, por termos informação que são cristãos e de nossa fé, e com que devemos folgar de ter todo trato, amizade e prestança. Nos dispusemos a enviar algumas vezes os nossos navios à Índia, por sabermos que os indianos são assim cristãos, que devem ser buscados para serem doutrinados e ensinados, como cumpre a serviço de Deus e salvação de suas almas. E, depois, para nós prestarmos e tratarmos com eles, levando das mercadorias de nossos reinos a eles necessárias e assim trazendo das suas. Quer dizer, é um trecho, né, que é a carta aí de Dom Manuel, rei de Portugal, que foi enviada em 1500 a Pedro Álvares Cabral, e que está mostrando aí, basicamente, né, o interesse em obter fiéis, em converter seguidores para a Igreja Católica, bem como o interesse econômico, né? Fica muito claro quando ele fala: nós vamos praticar o comércio, a gente leva para eles a nossa mercadoria e a gente extrai as mercadorias deles, no caso, as especiarias, para comercializarem e venderem aí na Europa, obtendo lucro. Então, está muito claro aqui esse interesse presente, né? O interesse religioso e o interesse econômico. Então, aqui fala: ou são partes dessas características o respeito às religiões dos povos encontrados e ao seu modo de vida natural? Não, né? Não tem esse respeito, porque se tivesse, eles não tentariam convertê-los ao cristianismo, ao catolicismo. Então, não pode ser a A. A B fala o interesse religioso em cristianizar os povos conquistados e o interesse comercial nos produtos de seus territórios, né? Que fica muito claro com as passagens no texto que fala, né? Que vai pegar os indianos, né? No caso, para serem doutrinados e ensinados, né? E aí depois fala: levando das mercadorias em nossos reinos a eles necessárias e assim trazendo das suas. Então está mostrando nesses trechos justamente esse interesse religioso e o interesse econômico, né? Então seria a letra B. Você fala o desinteresse da igreja pelos povos considerados pagãos, né? E na verdade não, tinha esse interesse em obter mais fiéis, mais seguidores, e a D fala o descaso para com as matérias-primas existentes nos territórios coloniais, em contraposição ao desejo de vender produtos europeus. Na verdade não, eles tinham muito interesse, né, nos produtos que estavam na Ásia, na Índia, sobretudo em relação às especiarias. Aí nós temos a questão 10, né, a próxima questão, fala: leia a manchete a seguir. Índio, nome dado pelos europeus, não representa nossa diversidade, diz o historiador Edson Caiapó. A gente já viu isso, né, que o índio, na verdade, a gente tem algumas tribos indígenas, né, e que cada tribo tem a sua própria denominação, né? A gente vê que eles não se reconhecem como indígenas, mas como Carajá, como Yanomami e assim por diante, porque há diferenças entre eles, né? Índios não são todos iguais, né? Eles têm essas diferenças de rituais, de cultura, língua, enfim.
crenças. Então, a denominação índio, ela tem origem, né? Nós vimos também isso, que a palavra índio, né, ela veio justamente aí do fato do Colombo achar que tivesse chegado às Índias. Na verdade, ele chegou na América e morreu acreditando que tinha chegado na Índia, né? Então, aqui fala na forma como os próprios nativos brasileiros se definiam? Não, eles tinham as suas próprias tribos e eles se reconheciam pertencentes àquelas tribos e não como indígenas, como índios. Né, portuguesa, e era utilizada no país como sinônimo de pureza. Na verdade, não, até porque a gente viu que indígena, que era utilizado, que era o termo usado principalmente para se referir a um povo nativo antes do seu processo colonizador. Você fala na percepção portuguesa de que o Brasil era composto por diferentes povos indígenas. Essa percepção não aconteceu, né? Até hoje a gente tem dificuldades com o termo, até hoje, para muitas pessoas, os índios, os indígenas, enfim, são todos iguais, né? Não reconhecem aí as suas diferenças. E por fim, a última que fala, no engano do Cristóvão Colombo em acreditar que havia chegado às Índias quando na realidade estava na América, né? Foi justamente essa questão. Ela estava mais tranquilinha, né? E aí nós temos as outras duas questões que na verdade a gente viu na aula hoje, né, gente? Então, assim, mas não estavam difíceis, posto que vocês já estudaram isso, né? Estava até tranquilo para entender. Mas tinha um poema, né? Aqui um trecho do Navio Negreiro do Castro Alves, que fala: ontem a Serra Leoa, a guerra, a caça ao leão, era um sonho dantesco, o tombadilho, que das luzernas a vermelha o brilho, em sangue a se banhar, tinir de ferros, estalar de açoite, legiões de homens negros como a noite, horrendos a dançar, o sono dormido à toa, sob as tendas da amplidão. Hoje, o porão negro, fundo, infecto, apertado, imundo, tendo a peste por jaguar, e o sono sempre cortado pelo arranco de um finado, e o barque de um corpo ao mar. Então, a gente tem o vocabulário explicando aí um pouquinho, e depois, né, faz claramente aí uma referência aos escravizados, né, ao tráfico negreiro, e aí depois fala: o poema de Castro Alves retrata um navio negreiro, sobre o qual é correto afirmar, né? A gente viu hoje que o tráfico negreiro, né, o navio negreiro, ele era superlotado, levavam os escravizados, né, da África para a América em condições de superlotação, condições precárias, com calor excessivo, fácil aí era fácil a proliferação de doenças, né? Então a gente tem essas condições bastante precárias da viagem. A fala: servia de transporte da carga agrícola produzida nas colônias para sua venda na Europa. Não, né? Navio negreiro está relacionado aí à venda de escravizados, né? O transporte de escravizados. A B fala: foi utilizado para transportar portugueses e espanhóis em direção às colônias americanas. Novamente, trata-se de transporte de escravizados. A C fala: tratava-se de um meio de transporte de pessoas escravizadas que possuíam um ambiente não saudável e violento. Era essa. A gente viu também que era comum acontecer algumas rebeliões a bordo, mortes, tá? Então, era a letra C, a letra C. A D fala: representava um símbolo de libertação dos povos africanos escravizados, pois a maioria dessas embarcações eram tomadas pelos prisioneiros. Não, é o contrário, ela não representa um símbolo de libertação, ela representa, na verdade, esse símbolo da escravização, né? Então, a resposta correta era a letra C. E por fim, nós temos aí a próxima questão, né, a última, que seria a questão 12, que tem uma charge, né, aqui que tem indígena, né, e tá ironizando aqui uma situação, né, um presente para ti da terrinha, um chaveiro, chaveiro, né? Então, tem aqui, ó, o chaveiro
sendo entregue, então, a um indígena, né? Então, tá ironizando essa prática do escambo, que a gente comentou hoje também, né? O escambo está relacionado à troca. Na verdade, acho que a gente nem chegou a comentar, vou comentar na próxima aula, mas essa prática do escambo seria a troca, né? E foi muito comum nos primeiros anos da presença portuguesa no Brasil, porque nesses primeiros anos os portugueses, eles não ocuparam o território brasileiro. Eles se limitaram a enviar algumas expedições com caráter exploratório. E a gente viu que um dos principais produtos explorados, né, seria o pau-brasil, foi o pau-brasil. E quem fazia o trabalho de selecionar, cortar as toras e transportá-la até o porto para ser exportada, né, para a Europa, eram os indígenas, né? Os nativos faziam isso e em troca eles recebiam aí algumas quinquilharias, eles recebiam miçangas, espelhos, objetos que eles não estavam muito acostumados, né? Então era uma relação amistosa, era uma relação pacífica de troca, né? O indígena oferecia sua mão de obra em troca de alguns presentes, em troca de alguns objetos. E, inclusive, mais tarde, esses objetos eles foram modificados. Eles não aceitavam apenas quinquilharias, eles exigiam machados, facões, instrumentos que eles usavam no seu cotidiano. Então, aqui está falando que a charge ironiza essa prática do escambo em quem? Então, em que consistia essa prática, né, gente? Portugueses e indígenas faziam trabalho braçal na extração de árvores sem valor econômico para a Europa? Não, primeiro porque o pau-brasil tinha um super valor econômico, ele tinha ele tem uma substância, tipo um corante, que era usado para tingir tecidos de coloração meio avermelhada, e também podia ser usado na fabricação de instrumentos musicais, ou até mesmo também na fabricação de móveis. Então, tinha um valor econômico para os europeus, e os portugueses não faziam esse trabalho braçal, até porque nessa época eles não ocuparam, né, aí o território brasileiro. Eram os indígenas que faziam. Então, não pode ser. A B fala, africanos escravizados eram transportados para a América Portuguesa para trabalhar na extração do pau-brasil. Não, né? Nessa época os escravizados, os africanos ainda não foram introduzidos, os africanos foram introduzidos no Brasil apenas no governo geral do Mendes Sá. Então, assim, nessa época ainda não tinham escravizados, até porque os portugueses ainda não tinham resolvido explorar e ocupar o território brasileiro, né? Não tinham resolvido colonizar. Quem se dedicava à extração do pau-brasil eram apenas os indígenas. E a C fala, portugueses ensinavam seu idioma para grupos indígenas em troca de sua mão de obra na extração de pau-brasil. Não porque não tinha essa presença, essa ocupação dos portugueses. E aí, por fim, nós temos aqui a última questão que fala, grupos indígenas portavam para o Brasil, selecionavam as toras e transportavam até os navios em troca de objetos de pouco valor na Europa. Está correto, né? Eles trocavam o pau-brasil, que era extremamente valioso na Europa, por alguns objetos que não tinham tanto valor assim para os europeus, né? Como espelhos, essas quinquilharias. Então, a resposta correta seria a letra D. E é isso, pessoal. Então, qualquer dúvida, é só perguntar na próxima aula, certo? Até mais.